Se você tem uma Bíblia aí pertinho de você, seja a sua mesmo, seja uma das Bíblias da igreja, tome-a nas mãos e fique com o texto acessível ao longo da nossa reflexão, porque isso será muito proveitoso. Nós queremos aprofundar o olhar nele e ter o texto ao longo desse exercício é de grande valia. Estamos juntos no livro do profeta Isaías, lendo o trecho que vai do versículo 1 ao versículo 3, no capítulo 61. Palavra que diz assim: acompanhe e após a leitura, mantenha sua Bíblia aberta. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Ouso dizer que esta é uma das mais belas e inspirativas passagens do livro do profeta Isaías. E digo com base na quantidade de peças literárias e musicais inspiradas nestas palavras. Algumas delas fazem parte, inclusive, do repertório desta nossa igreja local. Tem uma que eu gostaria de evocar, porque a sua letra é basicamente a transcrição do texto bíblico. Ela diz mais ou menos assim: Gi, me dá um Ré maior. O Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar o evangelho aos quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração e a livrar todos os cativos, a pôr em liberdade todos os algemados e apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião de luto estão uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, veste de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória, plantados pelo Senhor, carvalhos de justiça. O texto é tão bonito e as músicas que são produzidas a partir dele nos enlevam de uma tal maneira que a gente até esquece o pano de fundo da passagem, que era de enorme tragédia. Na verdade, a maior tragédia que já se abatera sobre o povo de Judá. Um povo que nasceu numa condição muito adversa, porque forja a sua identidade enquanto povo
num cativeiro, na experiência da corvéia egípcia, onde gemia sob julgo de servidão. Até que Deus, providente, levantou um homem chamado Moisés, que liderou esse povo numa marcha, porta fora, deixando para trás a terra do sofrimento e adentrando uma terra boa e de promessas, que manava leite e mel, Canaã. Mas havia uma responsabilidade com a qual o povo precisava arcar desde a sua entrada ali. Trata-se de uma aliança que fora firmada às portas da terra prometida, na planície de Moabe, em que Deus dissera ao povo, por intermédio de Moisés, algo mais ou menos assim. E quem narra isto é o livro do Deuteronômio. Eis que ponho vocês numa terra boa, que mana leite e mel. Vocês se multiplicarão ali, serão prósperos ali. A terra será de vocês e ninguém poderá tomá-la. E as outras nações olharão para vocês e ficarão com inveja de como vocês se tornaram. Mas eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. E deverão guardar a minha lei e os termos desta aliança que hoje faço convosco. E o povo levantou a mão na mesma hora e disse: estamos dentro, negócio fechado. E no dia seguinte já começou a prevaricar. Deus poderia ter executado a sentença em seguida e tirado deles a bênção. Mas é tão misericordioso que foi enviando profeta atrás de profeta para dizer ao povo: vocês esqueceram da lei, esqueceram da aliança, precisam voltar-se a ela, convertam-se. Mas o povo, de dura serviço, rejeitou os profetas, inclusive este, porque reza a tradição que o profeta Isaías foi metido dentro de um tronco e cerrado ao meio. A consequência deste estado de rebeldia, é que o povo passou a diminuir em número, perdeu a sua prosperidade, acabou sendo expulso da terra, e as nações, quando olhavam para eles, agora sentiam pena. Estamos falando do cativeiro babilônico. Sob o jugo tirânico de Nabucodonosor, Judá fora feito escravo, levado em cadeias pelo deserto até a Mesopotâmia, onde permaneceria por décadas, comendo um pão amargo que jamais desejara para si. E deixando para trás de si, em Judá, terra arrasada, porque Nabucodonosor foi deveras cruel nas suas investidas. A primeira aconteceu em 605 a.C. Ele tinha vencido os egípcios numa batalha célere chamada a Batalha de Carquemis. Era o novo manda-chuva no pedaço. Encostou às portas de Jerusalém e disse o seguinte: olha, eu vou levar um contingente de homens daqui desta cidade para servirem no meu palácio. Eu quero os mais jovens, os mais saudáveis, porte atlético de preferência, os mais instruídos, doutorado em Harvard, se possível, de fina estirpe, de boas maneiras. Esses eu estou selecionando e vou levar comigo. E nessa leva foi o profeta Daniel. E nesse tempo o costume era o seguinte: quando você dominava uma nação inimiga, você recrutava a nata daquela sociedade para trazer consigo, colocar dentro do seu palácio e cumprir que papel? Limpar as privadas, catar o estrume dos cavalos. Era uma forma de humilhar a nação que foi vencida. Isso em 605 já aconteceu. E para aquela leva de rapazes, o exílio começou ali. Em 598, 7 anos depois, a cidade foi assediada a segunda vez. É que
o rei de Judá teve a brilhante ideia de parar de pagar os tributos ao seu dominador. E para dar-lhe uma lição, Nabucodonosor levou uma leva enorme de escravos nesta segunda investida. Entre estes, o profeta Ezequiel. A terceira investida se deu em 587, cerca de 10 anos depois. Mais uma vez, o rei de Judá fora rebelde e foi duramente punido. Conta-nos o profeta Jeremias que, ao chegar Nabucodonosor com as suas tropas dentro da cidade, foi logo separando as pessoas por categoria. Aqueles que seriam executados imediatamente, aqueles que seriam exilados, aqueles que seriam deixados para trás e aqueles que serviriam de espetáculo público. Dentre estes, em destaque, o rei. Sedequias foi trazido para um lugar onde podia ser visto por toda a gente. Foi colocado ali de joelhos. Em seguida, trouxeram os filhos do rei e executaram os filhos do rei na frente dele. Depois trouxeram os príncipes, os principais da nobreza, e executaram a todos na frente do rei. Como o rei já tinha visto o que precisava ver, furaram-lhe os olhos, manietaram-no e levaram-no como escravo para a Mesopotâmia, a pé, atravessando o deserto, a distância de um continente inteiro. Quanto à cidade, foi totalmente incendiada, os seus muros derrubados, as suas casas destruídas, o seu palácio e o seu templo arrasados até os fundamentos. E assim o povo, agora em Babilônia, há décadas, olhava para trás e já não reconhecia mais coisa alguma de sua história. Porque você lembra como aconteceu com Daniel? Ele chegou lá e logo foram lhe dando as regras do jogo. Esqueça o seu nome, porque nós vamos lhe dar um nome babilônico. Esqueça os seus deuses, porque aqui você só vai cultuar os deuses babilônios. Esqueça os seus hábitos alimentares, porque aqui você vai comer a comida babilônica. E nem adianta olhar para trás, porque não tem nada lá esperando por vocês. Após décadas vivendo esta realidade trágica, terrível, a esperança do povo havia se esgotado. Não há perspectiva de mudança, não há perspectiva de conserto, porque sequer há algo que possa ser consertado. A realidade dos judaítas era irremediável. Só lhes restava prantear a sua dura sina, como acontece, por exemplo, nos versos do Salmo 137, onde o salmista canta o seu lamento, dizendo: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando de Sião. Nas árvores que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, enquanto aqueles que nos mantinham cativos zombavam de nós e diziam: cantem agora, cantem um dos cânticos de Sião. Mas como poderíamos cantar os cânticos do Senhor naquela terra estranha? O texto que acabamos de ler se dá precisamente neste contexto, porque se dá primeiramente como proclamação. Lembre, a cultura do povo da Bíblia é eminentemente uma cultura oral. O profeta Isaías não escreveu um panfleto que foi distribuído entre a população. Ele fez um discurso. E o discurso que ele faz nesta circunstância. E agora eu quero olhar para o discurso com você e perceber as suas implicações, porque elas são muito sérias. Ele diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Isso é algo muito sério, muito distintivo. Estamos falando dos tempos do Antigo Testamento e não dos tempos do Novo.
Nós, enquanto igreja que somos, nos habituamos desde o berço a ouvirmos esta fala que diz: você é morada do Espírito Santo, Deus habita o seu coração. Isso não tinha acontecido. Quando o Espírito de Deus descia sobre alguém, revestia alguém com o seu poder, era para uma finalidade muito específica. Você leu comigo o livro dos Juízes, fizemos a sua leitura capítulo a capítulo, verso a verso, e viu como em situações agudas, críticas, Deus fazia com que o seu Espírito baixasse sobre alguém, e esse alguém era então capacitado a enfrentar todas aquelas adversidades que se impunham. Ora, o que o profeta está dizendo é que algo muito inusitado, algo muito distinguido estava acontecendo com ele. Ele vai à praça pública e brada: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. E completa, justificando: porque o Senhor me ungiu. A unção trata-se de um rito algo banalizado hoje na esfera da igreja evangélica odierna brasileira. A unção para todo lado, praticada das mais variadas formas e com os mais variados propósitos. A unção nos tempos bíblicos se dava em dois contextos. O contexto da hospitalidade. Por exemplo, você é um viajante, acabou de percorrer um grande trajeto a pé por vias empoeiradas e debaixo de um sol escaldante. Chega à casa de seu anfitrião. Seu anfitrião precisa lidar com os protocolos da hospitalidade, que no mundo oriental são levados muito a sério, têm uma importância quase que sacramental. Um dos cuidados seria oferecer-lhe um copo de água fria. Outro seria designar um criado para lhe lavar os pés. Outro seria ungir a sua cabeça com óleo perfumoso. Lembra, é um tempo em que ainda não existe o milagre da água encanada. Você gira uma torneira e água fresca, quente, morna, do jeito que você quiser, desce em abundância para que você possa se banhar. No mundo antigo não é assim. E essa essência aromática é uma forma de não apenas mostrar cuidado e gerar conforto, mas de demonstrar reconhecimento, de honrar aquele que vem à sua morada. Esta é uma das formas da unção. Mas havia uma segunda, a unção ritual. Aquela que simboliza o derramamento do Espírito e com ele do poder de Deus. Porque na perspectiva bíblica o Espírito é o poder de Deus. É por meio do Espírito que o poder de Deus se manifesta. É por isso que no Novo Testamento, que foi escrito em grego, uma palavra que frequentemente é associada ao Espírito Santo é a palavra dinamis, que remete na língua portuguesa aos termos dinamismo, dinâmico, dinamite, tudo que é evocativo de movimento, de agir. Bom, o Espírito Santo carrega tudo isto. E o profeta Isaías estava declarando naquela situação calamitosa: gente, parem para ouvir isto. O Espírito do Senhor Deus é sobre mim. O Espírito do Senhor Deus é sobre mim, porque o Senhor me ungiu. E quando Deus fazia isto, esta unção não consistia num fim em si mesma. A unção é capacitação, e capacitação para a ação. Todos aqueles que eram ungidos para desempenhar um papel, e nunca um papel banal ou secundário, sempre um papel destacado e relevante. O rei era ungido para reinar, e em nome de Deus, ser o pastor de todo o povo, o dispenseiro da graça divina, dando manutenção à ordem, à justiça, ao direito, ao bem comum. O rei era ungido para reinar. O sacerdote, ungido para profetizar, enquanto o sacerdote que era,
fazendo-se mediador entre Deus e os homens, a ponte que conectava os céus e a terra, uma missão importantíssima. O profeta Isaías está dizendo: o Senhor me ungiu, o Senhor me capacitou. Veja você se Pentecostes não é um eco deste mesmo acontecimento, que tem uma espécie de elo de ligação na pessoa de Jesus Cristo. Porque, note, há algo muito interessante acerca deste texto que eu ainda não disse. Este texto foi a base para o primeiro sermão público de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem conta esta história é o evangelista Lucas. E depois você lê em casa, no capítulo de número 4. Jesus, à sinagoga, abriu o livro de Isaías, leu esta passagem e disse: hoje esta profecia se cumpriu. Porque estava declarando: o mesmo Espírito que fora anunciado pelo profeta e que o revestira então, é aquele que hoje é comigo e sobre mim, e me reveste e me capacita. E veja você se não é exatamente o que se dá em Pentecostes, agora de forma ampliada, porque não é outro Espírito, é o Espírito de Deus. O que acontecera individualmente com Isaías, o que acontecera de novo com Jesus de Nazaré, é o que aconteceu com os discípulos por ocasião de Pentecostes, segundo o relato de Atos 2, 1 a 21. É o que acontece conosco, porque o mesmo Espírito foi dado a mim e a você. O Senhor nos ungiu. E quando passamos pelas águas batismais, o rito do derramamento da água sobre a nossa cabeça nos faz recordar disto. E é por isto que chamamos o rito de selo do Espírito Santo. Então esse texto não é apenas a memória de um evento que aconteceu há muito tempo atrás com uma pessoa que a gente nem conhece. Esse texto é um lembrete de quem nós somos. Ele é um espelho de quem nós devemos ser. Porque lembra, a unção não era um fim em si mesma. É uma capacitação para uma tarefa. É o poder de Deus sendo concedido a mim e a você para que cumpramos um certo papel. E a gente precisa ter muito clara consciência de que papel é esse. Senão, como haverá de cumpri-lo? É por isso que o resto do texto é importante. Porque ele diz em 3 pontos. Veja como o autor era presbiteriano, hein? Em 3 pontos, qual é a nossa missão? A missão dele, a missão de Jesus, a missão da sua igreja. Ele diz assim: o Senhor me ungiu, 2 pontos, para pregar boas novas aos quebrantados, para curar os quebrantados de coração. Quebrantados é o modo como ele descreve as pessoas que tinham passado por aquela terrível tragédia que me referi. Fragilizados, esvaziados na sua esperança, desacreditados quanto ao amanhã. Você acha que essa sensação era um privilégio exclusivo daquela gente? De modo algum. Está cheio de gente ao nosso redor se sentindo da mesma forma. Porque passou por um trauma, porque passou por um sofrimento agudo, porque de uma hora para outra viu-se como que sem o chão debaixo dos pés. Gente que se viu sem rumo e que nem sequer sabe como prosseguir, que vai caminhando avante, mas
não exatamente como quem tem direção, é mais como um navio à deriva. Vai vivendo porque lhe cumpre viver, existindo porque essa é a sua sina, mas já não vê propósito nas coisas. E quando nós não vemos propósito nas coisas, elas vão se tornando insossas, sem sabor. O mundo vai ficando sem cor e descolorida, a realidade é cinzenta, nebulosa, e a gente já não distingue mais as coisas com clareza. Isso é muito angustiante, é muito terrível. Uma vida sem esperança sequer pode ser chamada de vida. É antes um arremedo de vida, uma morte que vamos arrastando sobre os ombros com peso, como se vida fosse. O profeta está dizendo: o Senhor me ungiu, me deu o seu Espírito, me capacitou. Para quê? Para pregar uma boa nova, uma boa notícia, qual seja? A do amor de Deus. A mensagem do profeta era: Deus ama o seu povo, Deus não desistiu do seu povo. A realidade daquele povo era a de um coro de tragédia que não abre mão do seu papel. Os gregos criaram esse gênero de dramaturgia, a tragédia. É uma história em que tudo vai caminhando de mal para pior, até culminar num fim trágico. Tem muitas. As tragédias do rei Édipo, as tragédias de Heracles ou Hércules, Electra, Antígona, e a lista é imensa. Você pode consultar depois. Vale a pena, é interessante e enriquecedor. E ao ler, você vai descobrir que há sempre na tragédia um personagem distinto dos demais, que é o coro. O coro é uma coletividade. Os demais personagens são indivíduos. Portanto, quando o coro fala, o que o coro diz tem maior reverberação. E o que o coro faz na tragédia é essencialmente reforçar a desgraça. Morreu. E o coro diz: morreu, 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 morte, morte. Doeu. Eles dizem: dor, dor, sofrimento, dor, agonia. Ao nosso redor está cheio de gente fazendo exatamente esse papel. Não tem jeito. Só vai piorar. É daí para pior. Olha o apocalipse que já começou. A gente tenta levantar uma fagulha de esperança e ela logo é soprada. Porque o coro da tragédia não tolera o antagonismo. Nós caminhamos na contramão de tudo isto. Porque a nossa vida não é determinada pelas circunstâncias. Um cântico antigo, da época desse que cantei no início, dizia assim: não olhe as circunstâncias, não, 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 olho o seu amor, não me guio por vista. Enquanto o coro da tragédia só reforça o que está vendo, os nossos olhos estão mirando algo que está para muito além do aqui e do agora. Porque nós fomos chamados por Deus e talhados por Ele, vocacionados para a eternidade. Nesta terra somos pau-peregrinos, longe estamos do nosso lar. Nossa cidadania é sobretudo a da pátria celestial. É por ela que aspiramos. E isto é que nos permite transcender a realidade sufocante da desgraça que nos circunda. Não somos determinados por ela. Enquanto está todo mundo dizendo que não tem jeito, que vai piorar, que não tem luz no fim do túnel, a igreja na contramão está dizendo: tem jeito sim. Tem esperança sim.
E não é uma esperança frágil, não é uma esperança vã, é uma esperança segura, firmada sobre uma rocha, cujo nome é Cristo Jesus, que age no poder do Espírito Santo e em o nome do Senhor. Nós somos a igreja, a morada do Espírito Santo. Ele não apenas foi derramado sobre nós e nos revestiu com o seu poder, ele habita o nosso seio. E isto com uma finalidade muito claramente especificada na passagem que estamos lendo. Ele nos ungiu para pregar, para falar de boas novas aos que estão fragilizados, aos que estão desesperançados, aos que estão desanimados. A gente vai colocar essa gente de pé. A gente vai dizer para eles que tem remédio. A gente vai dizer que tem conserto. Mas não vai só dizer, porque disse ele, para pregar boas novas aos quebrantados, para curar os quebrantados de coração. Não é só discurso, é ação. Ação concreta de transformação de vidas. Isso já vai levando a gente para o segundo ponto, porque ele prossegue dizendo que o Espírito desceu sobre ele, que o Senhor ungiu ele para quê? Para proclamar libertação aos cativos, pôr em liberdade os algemados, para apregoar o ano aceitável do Senhor. Isso tudo está ligado. Veja, ele está dirigindo essa palavra, num primeiro momento, a uma população de cativos. Pessoas que foram subjugadas por uma nação estrangeira, que vivem exiladas, longe da sua pátria. Ele está dizendo, o nosso papel é proclamar liberdade a essas pessoas. Mais uma vez, não meramente na forma do discurso, mas na forma de ação concreta, para que haja libertação. Há pessoas escravizadas no meio de nós, ao nosso redor todos os dias. E eu não me refiro apenas às algemas físicas, ainda que elas sejam uma realidade. Eu me lembro, por exemplo, que a nossa Federação de SAFs do Presbitério do Rio de Janeiro desenvolvia um projeto, o nome agora me escapa, a Adriana vai lembrar. Foste me ver, exatamente. O projeto Foste me ver, inspirado na palavra de Jesus Cristo, consistia em ações de visitação a presídios femininos. SAF, presídios femininos, a conexão é óbvia, é evidente. E eu me lembro de como fiquei chocado a primeira vez em que estive num presídio feminino aqui no nosso Rio de Janeiro, porque estamos falando de seres humanos. Por mais que você considere que as pessoas ali estão pagando por crimes, delitos, cumprindo penas, estou falando de questões humanitárias. Eu vou contar uma coisa que acho que é emblemática o suficiente para que eu não me perca em outros exemplos. Você sabe que as mulheres têm uma regra mensal que o corpo impõe e que elas precisam administrar. E você sabe que nas nossas instituições públicas não raro falta tudo. Num presídio, então, a coisa é ainda mais grave. Como é que as detentas faziam com a falta de absorvente feminino? Elas iam juntando miolo de pão do café da manhã diário. Amassavam e colocavam aquilo dentro da roupa. Eu me lembro das conversas com a diretora do presídio, dizendo de quantas vezes a igreja salvou o presídio de uma enorme rebelião. Porque o presídio estava em polvorosa e a ponto da rebelião eclodir. Daí chegava a igreja com os seus kitzinhos singelos, feitos ali com todo o carinho. Exemplar da escritura, sabonete, escova de dente, creme dental, absorvente feminino, um lacinho de fita embrulhando o pacote, trouxemos para vocês. O ambiente mudava. O ambiente mudava. Eu me lembro de um culto que celebramos no auditório, lotado de detentas. Eu lá na frente com o reverendo Luiz Longini Neto,
cantando a música da Aline Barros. Remove a minha pedra, ressuscita os meus sonhos. Não conseguíamos cantar. Fiquei com o meu instrumento tocando. Elas cantavam de uma forma tão visceral, tão intensa, com lágrimas nos olhos, que ainda hoje, falando disso, eu me arrepio todo. O papel da igreja é proclamar libertação, mas não só das cadeias físicas, das outras também, porque tem gente agrilhoada de muitas e das mais variadas formas, e de formas que a gente nem imagina. Tem gente que vive cativa do vício. A gente visita o Desafio Jovem, ouve as histórias daqueles que lá estão lutando para se livrar do jugo das drogas e do álcool, as histórias das famílias destruídas por causa dessa maldição que assedia a nossa juventude. Tem pessoas que são cativas de relacionamentos abusivos, mulheres que apanham dos seus maridos e que não conseguem romper esse círculo vicioso de opressão e violência. Tem pessoas cativas de coisas que estão dentro das suas cabeças, das suas memórias, de traumas sofridos no passado, de neuras que carregam consigo e das quais não conseguem se libertar. Chegam ao gabinete oprimidas, sofridas, angustiadas. A igreja tem diante de Deus uma responsabilidade com essas pessoas. Porque a igreja foi capacitada com o Espírito Santo de Deus, recebeu dele a unção para proclamar libertação. O mundo em que nós estamos é uma máquina de opressão. Toda a nossa realidade é opressiva. Os nossos sistemas ideológicos, políticos, econômicos, filosóficos, as nossas estruturas sociais são terrivelmente opressivas. E as pessoas estão sofrendo, esmagadas dentro de uma máquina que parece um moedouro de carne. A igreja não pode ser uma engrenagem dessa máquina. A igreja é a peça que vai fazer desandar esse sistema maligno. Porque a igreja não vai colocar pesos sobre os ombros das pessoas para depois ficar julgando-as porque não conseguem carregá-los. Não raro a cristandade desempenhou esse papel. Mas nós hoje estamos sendo alertados pela palavra de Deus, porque este papel nós jamais aceitaremos cumprir. Somos aqueles que vão visitar o desesperançado e dizer para ele: tem esperança, tem uma boa notícia para te dizer, Deus te ama e preparou para você a salvação. Somos aqueles que vão proclamar liberdade e agir por todos os meios para que as pessoas sejam libertas. Vamos apregoar o ano aceitável do Senhor. Sabe do que ele está falando? Era uma lei que havia em Israel, a lei do jubileu. A lei do jubileu previa o seguinte: a cada 50 anos havia um ano de jubileu. O jubileu é o perdão. O que acontecia neste ano de jubileu? A cada 50 anos se repetindo. Bom, em tese, nesse ano, todas as dívidas são perdoadas. Se você devia uma fortuna ao rei, ao templo, ao seu vizinho, essa dívida era cancelada naquele ano. As vendas de propriedades eram desfeitas. Aquele vizinho rico que juntou 18 terrenos e deixou ao seu redor 18 famílias sem nenhum, ele tinha que devolver aquilo tudo. Tudo voltava às suas posses primárias. Era um ano em que a coisa toda era resetada, para dizer um termo da nossa atualidade. Quer dizer, tudo era voltado à base zero, para poder se começar de novo, sob uma base justa. Você sabe que se esse ano de jubileu se repetir a cada meio século, a cada 50 anos, bom, ele deve ter acontecido pelo menos algumas vezes ao longo da história bíblica, não é verdade? Você sabe quantas vezes isso aconteceu em Israel? Nunca.
daquelas leis maravilhosas que Deus criou, deu ao homem e ele deixou de lado porque não lhe convinha executar. O que o profeta está dizendo, nós fomos chamados para proclamar esse jubileu. Porque o nosso Deus não conhece uma dívida que ele não possa lhe perdoar. Mas há um terceiro ponto, lembra? A gente já sabe que tem que falar de esperança para o quebrantado. A gente já sabe que tem que proclamar liberdade ao cativo. Mas vem o verso 3, que é o mais bonito, que começa já no final do verso 2, onde se diz: consolar os que choram e pôr sobre os que estão em Sião de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Perceba que essa é a ideia que o texto desenvolve mais, porque é onde ele quer colocar maior ênfase. O que ele está combatendo aqui é a tristeza, e no lugar da tristeza, instilando a alegria. Nós somos os dispenseiros da alegria. Alegria, o apóstolo Paulo fala disso com ênfase em Filipenses 4:4, quando diz: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Ele repete para não ficar dúvida da importância dessa exortação. Os crentes são alegres. Alegria não é a mesma coisa que euforia. Euforia você experimenta de forma pontual. Agora estou eufórico, amanhã deixo de estar, ou no instante seguinte. Alegria aqui é um estado perene, é uma disposição de espírito favorável para a vida, porque vive-se a vida em liberdade e olha-se para o futuro com esperança. Como não estar alegre? Por isso a sequência, liberdade, esperança, alegria. As imagens são lindas. Ele diz: pôr sobre os em que Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas. Quando o povo de Israel passava por momentos de grande aflição, havia um rito: rasgar as vestes, cobrir a cabeça de pó e cinza. Era uma declaração pública do estado de miséria. É como se eu dissesse: Senhor, é assim que eu estou me sentindo, miserável. Eu preciso de ti. Esse povo estava há décadas se sentindo dessa forma. No lugar destas cinzas, o que ele coloca na cabeça das pessoas? Uma coroa. Quer imaginar coisa mais gloriosa para se colocar na cabeça de alguém do que uma coroa? Quem usa coroa? Só o rei. É assim que a gente vai fazer as pessoas se sentirem diante de Deus, como muito, muito importante. Ele diz: óleo de alegria em vez de pranto. As pessoas estavam sendo ungidas nas próprias lágrimas, estavam sendo banhadas no seu choro, e no lugar desse choro colocaremos a unção da alegria, o derramamento do gozo, da graça, veste de louvor em vez de espírito angustiado. As pessoas estavam se sentindo aflitas, desde dentro para fora, amargando a sua dor. Vestes de louvor aqui são as chamadas vestes festivais, roupa de festa. A gente vai tirar essa tristeza e jogar fora e vai se revestir com roupa de festa, de alegria, porque fomos amados por Deus, fomos alcançados pelo seu favor, e se somos amados pelo Todo-Poderoso, a nossa alegria é indizível e nos faz transbordar. É lindo o modo como Deus age nestas imagens, porque Ele não faz remendo, Ele não melhora a realidade, não faz um pequeno conserto. Não estava tão bom, vamos atenuar isso daí. Não, é uma reversão completa. É aquilo que a Bíblia chama de novidade de vida. É Deus dizendo: eu vou fazer deles novas criaturas, e quem vai dar essa notícia para eles é você. Daí ele fecha o seu ensino de maneira muito linda nessa imagem: a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Eu não sei se você já viu um carvalho, porque essa árvore não é frequente aqui. Mas se você for dar um passeio em Nova Friburgo,
tem um parque muito lindo lá que nós gostamos de visitar. Minha esposa morou naquela cidade, a gente tem conexões afetivas com aquele município. É o parque chamado Country Club. Esse parque tem uma área verde belíssima, tem um lago lindo com aquela face espelhada e bem de frente para o lago, um carvalho. E quando o céu está claro, um sol bonito, e aquele lago forma aquele lindo espelho, a gente consegue ver o carvalho e a imagem do carvalho perfeitamente refletida na água e vale uma foto. O carvalho é uma árvore que se destacava naquele ambiente palestinense porque ela crescia significativamente. E para se sustentar assim tão altaneira, ela precisava deitar raízes muito profundas. O sinal da sua estabilidade estava ali. E o carvalho tem uma peculiaridade que é interessantíssima. É que quando chega o inverno, você sabe o que acontece com as plantas. As folhas tendem a cair. E o carvalho, ele fica completamente pelado. As folhas caem por completo. Você olha para aquela árvore que parece apenas ser galhos secos e pensa, morreu. Até porque no inverno muitas plantinhas morrem mesmo e a gente se resigna. Mas quando vai chegando o tempo de brotar outra vez, as folhas voltam. E você passa na primavera e no verão e está lá o carvalho, que parecerá morto, verdejando outra vez. E é lindo. O que Deus está dizendo aqui é, vocês vão fazer o que eu estou dizendo. Porque eu estou derramando o meu espírito sobre vocês. Eu fiz isso com o profeta Isaías, eu fiz isto com o meu filho Jesus de Nazaré, e em Pentecostes eu estou fazendo isso com a coletividade do meu povo. Eu estou derramando sobre vocês o meu espírito, estou dando a vocês a minha unção para que vocês cumpram este papel, para que vocês anunciem esperança contra toda a desesperança que há no mundo, para que vocês proclamem libertação e promovam a liberdade das pessoas que estão ao redor de vocês, para que vocês sejam alegres e promovam a alegria, não apenas com discurso, com ações concretas. E quando fizerem assim, vocês serão como os carvalhos, árvores altaneiras que todo mundo vê, verdejando, mesmo em meio à aridez do derredor. Um sinal vivo, um vivo testemunho da minha presença na vida de vocês e do modo como eu ajo através de vocês. Quando Isaías foi chamado e cumpriu a sua missão, ele foi um carvalho de justiça, da justiça que Deus realiza, porque ele julga a realidade do seu povo. Quando Jesus disse, hoje esta palavra se cumpriu, e deu cumprimento a este mesmo chamado, ele foi também um carvalho de justiça, um carvalho em Isaías, um carvalho em Jesus. A igreja é uma floresta de carvalhos, num eloquente testemunho de vida em meio à aridez deste mundo. Que você hoje abrace mais uma vez esse chamado. Experimente com poder a presença e a ação do Espírito Santo na sua vida e saia para cumprir a sua vocação para a glória de Deus e a bênção de muitos. No poder do Santo Espírito, em o nome de Jesus. Amém.